Começa agora mais uma edição do TCE Notícias, o Jornal do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Confira agora os destaques da edição desta sexta-feira. Mais 10 municípios aderem ao PDI. Confira quais foram na reportagem especial de hoje. E ainda a consultora do TCE fala sobre como foi a primeira fase do PDI realizada em 2013. É o TCE Notícias do dia 7 de fevereiro, que já está no ar. Olá, tudo bem? Gestores de 10 municípios de Mato Grosso assinaram o termo de adesão ao PDI desenvolvido pelo TCE de Mato Grosso. O desafio é buscar ferramentas para melhoria na gestão com foco em resultados. Os prefeitos das cidades de Água Boa, Alto Araguaia, Alto Paraguai, Diamantino, Itiquira, Jaciara, Jucimeira, Poxurel, Sapezal e Santo Antônio de Leverger participaram de solenidade na Escola Superior de Contas do Tribunal para aderir ao Programa de Desenvolvimento Institucional Integrado desenvolvido pelo TCE Mato Grossense. Tentar, junto aos municípios, construir um planejamento de longo prazo para que os municípios, dentro desse planejamento, eles possam desenvolver suas atividades ou suas políticas públicas efetivamente voltadas para a sociedade e também na questão de investimentos, como que eles podem fazer esses investimentos dentro, digamos, de um orçamento que normalmente é muito limitado. É um momento excepcional para que se preparem as equipes e as equipes realmente que estão efetivas nas prefeituras. O prefeito de Santo Antônio de Leverger disse que a adesão ao PDI vai ajudar a reduzir as falhas de gestão que vêm sendo cometidas no município há 12 anos. A gente espera muito do PDI, né? Mesmo porque o município de Santo Antônio inadimplente há 12 anos, né? E a gente tem várias ressalvas do Tribunal de Contas, inclusive o gestor que me antecedeu em 2012 foi reprovado as contas, né? Então a gente luta para as falhas de 2012 para que a gente possa corrigir 2013 e 2014. A expectativa é muito positiva e a esperança também grande, né? E por conta disso a gente participa com gosto desse evento, agradece o tribunal e parabeniza por essa iniciativa. Uma das principais ações do PDI é fomentar a prática do planejamento estratégico de longo prazo, já adotado pelo TCE de Mato Grosso desde 2006 e que garantiu resultados efetivos na melhoria do desempenho de suas funções. O PDI está estruturado em 5 projetos que estão interligados, sendo eles apoio ao planejamento estratégico, incentivo ao acesso à informação e à consciência cidadã, orientação por meio de cursos presenciais e à distância, controle gerencial utilizando o sistema GeoObras e modernização institucional. O programa promove a transferência de conhecimento, tecnologias e boas práticas de gestão. Segundo a coordenadora do programa, Cacira Vuolo, os 10 municípios que farão parte do PDI em 2014 foram escolhidos pelo TCE do Estado de acordo com os critérios de população, receita e histórico de dificuldade de gestão. O PDI é um programa que tanto melhora, traz uma melhor performance para o controle externo, para o caso do Tribunal de Contas, como também partilha conhecimentos, partilha as boas práticas de gestão e as ferramentas tecnológicas com os fiscalizados. Hoje no quadro Entrevista da Semana, você vai saber como foi a primeira fase do Programa de Desenvolvimento Institucional Integrado voltado para a administração pública, quais foram as dificuldades encontradas pela equipe do TCE e quais os resultados que estão por vir. Olá, professora Elizabeth, muito bem-vinda ao nosso quadro Entrevista da Semana. E hoje, mais 10 municípios aderiram ao projeto do PDI, que é voltado para a administração pública. Professora, você participou de perto desde o início desse programa, né? Quais foram as dificuldades que o TCE encontrou ao orientar os gestores da primeira fase? Em 2012, nós tivemos uma dificuldade ainda maior que 2013. Por quê? Porque era o ano que encerrava o mandato. Então, os prefeitos, ou eles estavam indo à reeleição, ou eles estavam apoiando um outro colega. Então, isso dificultou a participação permanente do prefeito, mas eles, mesmo assim, eles entenderam, participaram, os secretários participaram, mas não deixou de ser uma dificuldade.
E no final do ano passado, os gestores entregaram o planejamento estratégico de cada município que aderiu ao PDI na primeira fase. Na sua opinião, essas metas propostas podem ser cumpridas? As metas podem ser cumpridas. Por quê? Porque foram metas definidas analisando um cenário passado de tendência, de como vinham se comportando esses indicadores, mas também levando em consideração toda uma conjuntura local, uma conjuntura econômica, uma conjuntura social, inclusive política. Então, agora, o que vai diferenciar uma de outra? É o valor disciplina. Aqueles gestores que forem disciplinados em realmente aplicar as medidas que nós chamamos das iniciativas, que são os caminhos que levam para que as metas sejam atingidas, esses sim terão suas metas alcançadas. Agora, preciso dizer também o seguinte, que é uma mudança de paradigma. Nós estamos mudando o jeito de fazer, né? Estamos mudando as nossas práticas de trabalho. Então, tem município que vai ser mais rápido, vai acelerar mais. Tem município que vai mais devagar. E tem município que talvez vai dar uma paradinha e depois ele vai retomar novamente. Mas nunca mais eles serão como foram. Eles sempre vão lembrar que tem ferramenta, que é importante e que é preciso se medir. E vai ter um acompanhamento do TCE nessa execução? Com certeza. O conselheiro Valdir Teis, assim que tomou posse, inclusive está no planejamento da gestão dele, a elaboração do planejamento estratégico de 20 municípios nesses 2 anos, mas também o acompanhamento dos outros 20. Então, o conselheiro Valdir Teis está com um grande desafio. Ele é de trabalhar com 40 municípios. Das 10 prefeituras que aderiram esta semana ao PDI, 5 têm histórico de dificuldade de gestão. Nós podemos dizer que isso se deve somente à má gestão ou o histórico socioeconômico e cultural também influencia nos resultados? É uma conjuntura, né? Uma conjuntura, e aí nós temos que analisar cada situação, cada caso, e também tem os casos que têm influência em todos os ângulos. Por exemplo, nós temos municípios que a gente fala, má gestão, mas tem município, veja, o estado de Mato Grosso é um estado agrícola, de economia agrícola. Tem município que a terra não é propícia para a agricultura, então o município já começa sendo penalizado por aí. Ele teria que achar um outro meio, né, para produzir. Tudo bem, não é a terra, mas de repente é o turismo, mas de repente é a indústria. E nós, ao facilitar o trabalho, nós fazemos essas provocações. Mas tem que alavancar o desenvolvimento no município, porque senão não tem recurso para financiar as políticas públicas. Não tem como ficar dependendo só das transferências, né? Do ICMS, das transferências federais, é um risco muito grande para o município. Ele pode estar fadado a não ter recurso nem para pagar a sua folha de pagamento. Mas o planejamento é uma ferramenta que dá conta disso, porque leva a equipe para pensar estrategicamente. E o Tribunal de Contas de Mato Grosso é pioneiro nesse tipo de ação ou outros tribunais de contas do Brasil fazem programas como esses que orientam os gestores visando a elaboração do planejamento estratégico? Eu já trabalhei no Tribunal de Contas de Tocantins, no Tribunal de Contas do Piauí e participei de encontros onde reúne todos os tribunais por conta da Associação dos Tribunais de Contas, que fiz um trabalho também e não tem nenhuma experiência. Realmente o Tribunal de Contas é pioneiro, é exemplo, ele é exemplo para o Brasil, porque os outros tribunais também orientam, mas a orientação está diretamente voltado para a regularidade, né? E não para algo maior que a regularidade, que é a questão do pensar estrategicamente, né? E de uma ferramenta, inclusive, de gestão. Muito obrigada pela sua participação, professora. O TCE Notícias fica por aqui. Para rever o quadro Entrevista da Semana, acesse tce.mt.gov.br. Para você, um ótimo final de semana. Te espero segunda-feira. Tchau!